Olá, muito boa tarde a todos vocês. Meu nome é Fernando Willer Trevisan-Leivas e eu vou falar a respeito de biodiversidade estéril nos biomas brasileiros. Bom, primeiro de tudo, importante falarmos sobre o reconhecimento dos esterídeos. São besouros compactos, com cabeças e apêndices retráteis, os hélitos truncados, deixando expostos os dois últimos tergos abdominais, o propigídeo e o pigídeo, e uma antena genículo clavada. São características principais para o reconhecimento de um besouro esterídeo. A família está inclusa dentro da superfamília Esteroida, junto com a família Spheritidae e Centelliidae, dentro da série Staphylineforme. Representa aí um grupo monofilético, com distribuição em todas as regiões zoogeográficas, composto atualmente por 9 famílias, 19 tribos, 391 gêneros e aproximadamente 4.250 espécies. Na região neotropical, nós temos registrados 139 gêneros e 1.047 espécies. E para o Brasil, segundo o catálogo taxonômico da fauna, nós temos registrados no Brasil 127 gêneros e 550 espécies. Bom, esses são besouros terrestres, no qual as larvas são predadoras, os adultos são predominantemente predadores, algumas poucas espécies são frugívoras, e estão associados principalmente à matéria orgânica em decomposição, e algumas outras espécies estão relacionadas também aí com outros animais, tal como formigas, cupins, abelhas, né, toca de répteis, mamíferos, entre outros. Com base nessa diversidade de ambientes que eles podem ser encontrados, os esterídeos podem ser coletados com diferentes métodos, né? Tanto de armadilhas ativas quanto passivas. Então, as principais delas são a armadilha interceptadora de voo, pitfall, extrator de Winkler, funil de Belez e, logicamente, coleta manual em matéria orgânica em decomposição. Aqui nós temos algumas imagens do livro Mensuring Arthropods Biodiversity, no qual apresenta métodos variados para coletas de esterídeos, assim como também de outras famílias de besouros. Sugiro que, caso vocês tenham interesse, consultem essa bibliografia para maiores informações. Bom, além disso, nos últimos anos, os esterídeos têm ganhado uma importância também com seu papel aplicado, como potencial controladores de pragas, de pastagem, pragas de besouros bloqueadores de madeira, pragas de cultivo de agave, pragas de cultivo de banana, pragas de coqueiro e palmeiras e de alimentos estocados. Além disso, algumas espécies são tidas como inimigos naturais de meliponários e apiários, algumas são registradas como importantes na entomologia forense, e outros, mais recentemente, têm sido tidos como importantes na biologia da conservação, principalmente como indicadores de paisagem e de qualidade de florestas. Bom, mas por que falar a respeito da biodiversidade estéril nos biomas brasileiros, né? Então, essa ideia ela teve como ponto inicial um convite que eu recebi do professor Eduardo Carrano, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, para falar a respeito de métodos de amostragem de insetos, né? E foi uma palestra virtual, no qual, no segundo momento, nós tivemos a oportunidade de realizar aí um debate, e surgiu uma pergunta interessante direcionada para mim: qual seria o impacto dos incêndios no Pantanal sobre a biodiversidade de insetos? Então, todos vocês sabem, no ano passado nós tivemos um recorde de queimadas no Pantanal, no qual estima-se que 20% da vegetação ela acabou sendo incendiada. E a pergunta veio assim: qual é o impacto disso na biodiversidade de insetos, né? Então, naquele momento, nós acabamos discutindo que só é possível mensurar perda a partir do momento que se conhece aquilo que está sendo perdido, né? E a partir disso, gerou-se, então, uma demanda relativamente imediata de saber a respeito da biodiversidade de estéril nos biomas brasileiros, né? Nós temos, de certa forma, iniciado a compilação de informações desde 2015 a respeito disso, porque desde 2015, no laboratório de pesquisa de coleóptero, nós colocamos algumas ações que acabaram gerando informações importantes para esse conhecimento. Então, essas ações estão relacionadas a realizar revisões bibliográficas a fim de gerar dados sobre a distribuição das espécies, estudar material de coleções entomológicas públicas e privadas, sempre em parceria, né, com os curadores, contando com essa colaboração, coletar em locais de fácil acesso e pouco custo financeiro, ou seja, dentro de locais que sejam mais viáveis de serem amostrados, fazer parcerias com pesquisadores de outras instituições por meio de projetos de ecologia, no qual venham a agregar material de diferentes localidades do Brasil,
e também gerar informações interessantes a respeito da ecologia dos esterídeos e realizar permutas e receber materiais como doações, tá? De exemplares. Então, essas ações têm sido desenvolvidas no Laboratório de Pesquisa em Coleóptero, em associação também com a coleção entomológica do setor Palotina, e já tem gerado alguns resultados que podemos aí extrapolar para a biodiversidade de estéreo nos biomas brasileiros. Então, essa base de dados gerada a partir dessas ações possibilitou que nós tenhamos aqui já dados referentes a todos os biomas do Brasil, entretanto, com ênfase na região sul, centro-oeste e na região nordeste do Brasil. A região norte e a região sudoeste, nós ainda estamos trabalhando com os dados, né? Esses dados eles não estão completamente compilados. Bom, aqui é um mapa plotando os registros. Nós observamos que nessa base de dados a maior parte então dos registros estão posicionados na região sul, né? Mas nós temos aí uma relativa boa amostragem também de registros para a região sudoeste e para a região nordeste do Brasil. Essa tabela ela vai nos acompanhar ao longo de praticamente todo o resto da apresentação agora. Ela trata na primeira coluna a respeito dos biomas, na segunda coluna número de registros, seguido de subfamílias, tribos, gêneros e espécies que estão presentes em nossa base de dados. Então, iniciando pelo número de registros, nós tivemos um total, né, até o momento, de 1.933 registros esteridos no Brasil, tá, a partir dessa compilação, com destaque aqui para a Mata Atlântica, com 1.019 registros, seguidos do Cerrado, com 464 registros, e isso representa, então, 57% e 26%, né, dos registros da base de dados, respectivamente, para a Mata Atlântica e para o Cerrado, e um destaque também para o Pantanal, com apenas 22 registros, o que representa aproximadamente 1% do que se foi registrado até o momento na base de dados. Com relação às subfamílias, nós vamos ter aqui um destaque novamente para a Mata Atlântica, no qual ela apresentou 100% das subfamílias registradas até o momento para o Brasil nessa base de dados, né? Então 8 subfamílias foram registradas, e um destaque também novamente para o Pantanal, no qual apenas uma subfamília foi registrada, representando uma porcentagem muito insignificativa aí em relação aos outros biomas. Bom, com relação à proporção de tribos, nós registramos 12 tribos na base de dados. Novamente um destaque para a Mata Atlântica, no qual das 12 tribos, 11 foram registradas para a Mata Atlântica, representando 91% das tribos registradas, e novamente o Pantanal, com apenas 2 tribos registradas, representando aí 16% do total de tribos registradas na base de dados. A respeito, então, dos gêneros, né, nós vamos ter aqui o registro de 94 gêneros nesta base de dados, até o momento, com destaque para a Mata Atlântica, com 64 gêneros, representando 68% de todos os gêneros registrados, e seguido do Cerrado, com 30 gêneros, representando 32% de todos os gêneros registrados. Nós salientamos aqui a respeito do Pantanal, no qual apenas 2 gêneros foram representados, totalizando aproximadamente 2% de todos os gêneros registrados para o Pantanal, uma quantidade extremamente baixa, né? E com relação ao número de espécies, então essa base de dados hoje ela contém 335 espécies, novamente um destaque para a Mata Atlântica, na qual foram registradas 161 espécies desse total, e o Pantanal, um registro de apenas 6 espécies para o bioma, representando aí 1,7% da biodiversidade contida aí nessa planilha, uma riqueza muito baixa comparado à Mata Atlântica e também se comparado ao ambiente de Cerrado, com 94 espécies, né? Bom, o que esses dados eles vêm nos mostrar, né, neste momento, né? Então, nós podemos tirar algumas conclusões preliminares sobre a biodiversidade de estéreo nos biomas brasileiros. Então, a primeira dessas conclusões, né, é que a Mata Atlântica detém até o momento a maior riqueza de espécies da família, com 161 espécies,
e o Pantanal detém a menor riqueza, apenas com 6 espécies registradas para o bioma. Num segundo momento, nós podemos constatar que os biomas, né, da Caatinga, do Pampa, do Pantanal, eles dentro das possíveis bases de dados até o momento, eles foram relativamente muito bem explorados. Tá? E como resultado, nós observamos uma baixa riqueza de esterídeos nesses biomas. Mas essa baixa riqueza nesses biomas possivelmente seja um reflexo da baixa amostragem com métodos de coleta específicos. Nós sabemos que, por exemplo, o Pantanal, né, que se compõe aí de um complexo vegetacional, é esperado uma riqueza muito maior do que a que nós registramos aí pelas nossas fontes de informação, né? E nós observamos então um gap de coleta justamente na região do Pantanal, na região do Pampa, e nós observamos também esse gap presente na região da Caatinga. Então, certamente essa baixa riqueza deve ser um reflexo da baixa amostragem, principalmente com relação a métodos mais específicos de coleta dos esterídeos. Num terceiro momento, nós esperamos ainda que seja possível agregar muito mais informação quando os dados da região norte, né, que contém o bioma Amazônia, essencialmente, e os dados da região sudoeste, no qual é composto aí por Mata Atlântica e Cerrado, venham ser inseridos nessa base de dados. Né? Lembrando que a Mata Atlântica e o Cerrado já são os biomas que nós temos em um maior conhecimento, que apresentam até o momento uma maior riqueza. Somando os dados da região sudoeste, que possivelmente sejam muitos registros devido ao desenvolvimento de pesquisas nessa região, né, de coletas nos grandes centros de pesquisa, nós vamos ter aí um acréscimo certamente grande em número de espécies para a Mata Atlântica e Cerrado, né? E esperamos que também os dados da região norte venham contribuir para o conhecimento da biodiversidade estéril na região amazônica. Bom, e respondendo então, né, voltando àquela pergunta inicial que gerou toda a ideia da compilação da biodiversidade estéril nos biomas brasileiros. E o impacto dos incêndios no Pantanal? Né? Qual é o impacto dos incêndios no Pantanal para a biodiversidade de insetos? Bom, utilizando Stéride como sendo um modelo para tentar aproximar ou responder essa pergunta, nós podemos falar que é inconclusivo. Né? Nós não sabemos efetivamente qual que seria esse impacto, falando em termos de conhecimento da biodiversidade estéril. Por quê? Nós conhecemos muito pouco sobre a biodiversidade estéril no Pantanal para responder essa pergunta com embasamento técnico. Né? Então, vale a pena salientar, né, que esse desconhecimento, né, essa baixa estimativa aqui de riqueza, no caso apenas 6 espécies para o bioma Pantanal, é uma principal falha também para a elaboração de estratégias públicas voltadas para a biologia da conservação. E isso, de certa forma, indica aí um ponto que deve ser revertido, deve ser melhorado nas pesquisas daqui para frente. Bom, qual que é a expectativa que nós temos pós-palestra? Então, despertar interesse no grupo, na família, a fim de incentivar coletas e formação de recursos humanos em taxonomia e ecologia, e fortalecer e aumentar a colaboração para o desenvolvimento de projetos que visem coletas, com isso aumentar a representatividade da família nas coleções entomológicas. Então, isso nós esperamos, né, com despertar esse interesse e fortalecer e aumentar essa colaboração, melhorar gradativamente o conhecimento dos esterídeos nos biomas brasileiros. Então, eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos, né? Primeiro, à comissão organizadora do Encontro Coleóptero, parabenizar pelo evento que está sendo realizado, né? E agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar participando aqui desse encontro, que é muito importante. Há diversos pesquisadores que estão colaborando para a elaboração do banco de dados com exemplares ou na revisão bibliográfica. Então, aqui está a lista, né, desses pesquisadores. Por motivos de tempo, eu não vou citar o nome de cada um, mas fica aqui o meu grande agradecimento, né? E assim também aos curadores das coleções entomológicas brasileiras, ao CNPq pelo financiamento do projeto que está auxiliando, né, ao desenvolvimento das pesquisas no laboratório, à Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, pelo auxílio sempre na infraestrutura, ao programa de pós-graduação em entomologia da UFPR, no qual possibilita a nossa inserção, né, a inserção das nossas pesquisas no programa de pós-graduação, e ao NAP Tax Online, no qual tem colaborado inclusive com a possibilidade de ter bolsista que tem desenvolvido a parte de digitalização e disponibilidade pública dos dados da coleção entomológica
do setor Palotina. Tá? Então, eu fico com meus agradecimentos e estou à disposição para perguntas ou maiores esclarecimentos. Fica o meu contato, né, fernando.leivos@fpr.br, para qualquer informação.